Vamos falar hoje sobre as propriedades de condutores ideais na presença de campos elétricos. Condutores ideais em equilíbrio eletrostático. Aqui a gente vai estar considerando o condutor perfeito, ou seja, a resistência elétrica desses condutores é muito baixa. A gente faz isso como uma aproximação inicial para a gente ter ideia das propriedades. Se você pegar um condutor real, o que você vai ter vai ser uma alteração pequena nos resultados que a gente teve aqui, pequenos ajustes ou pequenas perturbações em relação ao que a gente vai obter aqui, mas em geral o comportamento qualitativo é exatamente o mesmo e o quantitativo varia um pouquinho só, dependendo da resistência elétrica do material. Então, em equilíbrio, a gente fala que é quando as cargas em excesso ou a separação de cargas no condutor, essas cargas já estão paradas, elas não estão mais se movendo. Se houver, então, um campo elétrico dentro desse metal, isso vai fazer uma força elétrica e como os elétrons são livres para se movimentar dentro de um condutor, eles vão continuar se movendo. Até quando? Até essa separação de carga que está sendo criada por esse campo elétrico gerar um campo elétrico em sentido oposto, né? Então, a carga positiva vai para um lado, a carga negativa vai para o outro, né? Se o campo elétrico está apontando para cá. Então, você vai gerar um campo em sentido contrário que vai anular esse campo que gerou a separação de carga. E a gente vai ver que, no caso de condutores, essas cargas elas vão se deslocar até chegarem na superfície do condutor. Então, se eu tenho um condutor carregado, por exemplo, com uma falta de elétrons, então esse excesso de carga positivo ele vai ficar concentrado na superfície. Aqui no caso eu desenho uma esfera só para ficar mais fácil da gente interpretar. É claro que para problemas, para sistemas bidimensionais, não é bem assim, tá? Então se você pegar um plano condutor de carga, as cargas não vão parar só na beiradinha, na fronteira linear desse plano. Problema 2D muda um pouco, não é tão simples. Aqui a gente vai trabalhar com objetos em 3 dimensões. Então, o campo interno vai ser 0, o campo externo ele vai apontar perpendicular à superfície, né? E essas cargas, o excesso de carga vai estar arranjado ao longo da superfície. Por que o campo externo aponta sempre perpendicular à superfície? Bom, imagina que tenha uma componente de campo paralela à superfície aqui. O que vai acontecer? Vai ter uma força resultante em cima dessa carga e ela vai se deslocar ao longo da superfície. Então, existe um rearranjo de cargas ali, dessas cargas, também enquanto houver uma componente de força numa direção em que ela possa se mover. Se está paralela, se tem uma componente paralela à superfície, a carga pode se mover, é livre para se mover paralela à superfície, então ela vai se mover. E aí, de novo, esse rearranjo vai acontecer até que se anule esse campo. Então, só sobra o campo perpendicular à superfície. Então, eu vou ter uma força puxando essa carga para ela tentar sair, mas aí ela já não é mais livre para se mover, né? Os elétrons em um condutor, eles têm essa liberdade para se mover, mas eles têm que estar sempre orbitando algum átomo. Ele não está preso a um único átomo, ele pode orbitar qualquer átomo do material inteiro, mas ele tem que estar orbitando algum átomo. Então, para sair do material, você não vai ionizar, né? Você não vai arrancar os elétrons do metal só com um campo eletrostático assim. Então, o campo vai ser sempre, né, aqui tem um exemplo de uma superfície não regular, então o campo é sempre perpendicular. Né? E aqui é para ilustrar também uma coisa conhecida como o poder das pontas, né? Que se você tem um condutor, as regiões que têm raio de curvatura menor vão ser regiões que vão acumular mais cargas, tá certo? Isso acontece por outros motivos, a gente vai estudar isso com mais calma quando a gente for ver o potencial elétrico, que é mais fácil de perceber e de analisar isso de forma matemática. Mas isso acontece também porque, de novo, essas cargas vão se movimentar até que elas anulem também essa componente de campo paralelo à superfície. No caso de objetos pontiagudos, isso significa mover mais cargas na direção da região de raio de curvatura menor. Tá bom? A gente pode usar a lei de Gauss para calcular o campo externo na superfície de um condutor. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, uma esfera carregada, ela vai ter densidade de carga distribuída em toda a sua superfície. Eu uso aqui, por exemplo, um cilindro com uma superfície gaussiana. O fluxo de campo através da superfície lateral do cilindro vai ser 0, né, porque o campo está paralelo à superfície, ele não está nem entrando nem saindo.
Então eu vou ter o fluxo nas duas tampas desse cilindro. Na tampa de dentro o fluxo vai ser zero, porque o campo é zero. Então vai sobrar só o fluxo na tampa de fora do cilindro. Eu vou usar aqui a lei de Gauss, né, integral do fluxo de campo através do elemento de área dA. Aqui nesse caso, né, se eu pegar um cilindro bem pequenininho, né, então estou pegando um cilindro, essa área é infinitesimal, então vai dar simplesmente o campo vezes a área. Isso vai ser a carga interna sobre ε0. Se a densidade superficial de carga for uniforme, for constante em toda a superfície, a gente usa aquela regra de proporcionalidade que eu falei lá atrás. No caso de objetos regulares com alta simetria, como uma esfera, por exemplo, ou a superfície lateral de um cilindro, né? Quando chegar nas tampas eu tenho uma ponta ali, mas se for um cilindro infinito carregado, a superfície lateral dele também vai ter uma densidade superficial de carga uniforme. Então eu posso usar isso daqui e eu chego que o campo na superfície é densidade superficial de carga sobre ε0 apontando na direção normal à superfície. Então, se eu tiver um objeto com outro formato qualquer, irregular, essa densidade superficial de carga não vai ser constante, não vai ser uniforme. Então, isso daqui é um resultado que é válido ponto a ponto da superfície. Em um ponto da superfície, se eu souber quanto que é a densidade superficial de carga ali, eu sei quanto que é o campo elétrico ali. Tá? Mas aí, para o objeto como um todo, se ele for muito irregular, fica complicado de saber isso daqui. Então, resumindo as propriedades, campo dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático é nulo, excesso de cargas vão ficar na superfície, o campo da superfície é perpendicular à superfície, né? Perpendicular à superfície condutora, e por essas propriedades todas a gente chega à conclusão que a superfície de um condutor em equilíbrio eletrostático é uma superfície equipotencial. Então, voltando lá na nossa esfera inicial, se a gente quiser calcular a diferença de potencial entre dois pontos da superfície, A e B, por exemplo, eu vou fazer um caminho que segue a topologia da superfície aqui. Então, ΔV entre A e B menos a integral de A a B de E escalar dl, isso vai dar zero, porque o produto escalar é sempre zero, já que o campo é sempre perpendicular à superfície, e eu estou pegando um caminho que segue a superfície. Eu poderia pegar um outro caminho qualquer, mas aí fica mais difícil de demonstrar isso daqui, tá? Isso aqui vale para um caminho qualquer, mas é mais fácil de demonstrar para um caminho paralelo à superfície, já que esse produto escalar vai dar sempre zero. Né? Então, a superfície de um condutor é uma equipotencial. Todos os pontos da superfície estão no mesmo potencial elétrico. Eu posso escrever aquela função do campo em função do potencial, né? Então, ΔV, ΔN vai ser igual a menos sigma sobre ε0. Lembra, a gente calculou. O campo é sigma sobre ε0 na direção normal. Então, a derivada do potencial com relação à coordenada normal vai ser menos sigma sobre ε0. Eu usei o gradiente do campo. Campo é o gradiente do potencial. E se eu tiver um buraco dentro do meu condutor? Então imagina uma esfera, mas o miolo dessa esfera é oco. Né? Então pensa num abacate sem o caroço. Né? Se o abacate fosse de ouro. Sei lá. Enfim, é uma esfera, a gente vai tratar aqui com o núcleo dela oco. Então tem uma cavidade interna aqui. Então a carga, o excesso de carga, né, se esse condutor estiver carregado, ele não vai ficar nada na superfície interna, vai ficar tudo na superfície externa. Como que a gente descobre isso? Bom, usando a lei de Gauss de novo. Eu vou pegar uma superfície gaussiana aqui, que engloba essa cavidade interna, de forma que, para fazer isso, todos os pontos da superfície gaussiana que eu escolhi vão estar numa região de condutor, vão estar no interior do condutor. Ou seja, o campo elétrico nesses pontos dessa superfície gaussiana que eu escolhi é sempre zero. Então, o fluxo de campo elétrico vai ser zero. Usando a lei de Gauss, né? Fluxo de campo elétrico é carga interna sobre ε0, isso tem que ser zero. Logo, a carga interna é zero, porque o campo é zero. Esse campo aqui, né, nos pontos da superfície gaussiana que eu escolhi, é zero. Então, a carga interna vai ter que ser zero, então não fica carga na superfície interna. Então,
Se eu colocar um condutor, né, com um condutor oco numa região de campo elétrico, essa parte interna, essa cavidade interna do condutor não vai perceber, não vai sentir o campo elétrico de fora, né? Isso é uma das coisas, um dos princípios que a gente chama de gaiola de Faraday. Existe mais sobre a gaiola de Faraday, mas isso é uma das coisas. Então, se eu pegar um condutor de placas paralelas aqui, por exemplo, e colocar uma caixa condutora aqui dentro da caixa condutora, o campo vai ser zero. Aqui fora, o campo do capacitor de placas paralelas vai ser alterado, né? Vai sofrer distorções, né? Porque lembra, o campo na superfície do condutor é sempre perpendicular a ele. Vai haver uma separação de cargas aqui, que vai ficar concentrada na superfície externa do condutor. Mas nessa cavidade interna aqui, não vai ter cargas e o campo aqui dentro vai ser zero. Então, a cavidade dentro do condutor não percebe o campo externo, fica isolado do campo externo. Campos externos não atingem quem está aqui dentro, tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é pegar, por exemplo, aquela esfera oca, uma esfera condutora oca, mas eu vou deixar ela neutra. E aí eu vou trazer uma carga pontual aqui do lado de fora. E a gente quer demonstrar de novo, ó, mesmo nesse caso aqui eu tenho campo externo, né, não é mais a esfera carregada como a gente fez lá, a esfera estava neutra e eu trouxe uma fonte de campo para perto dessa esfera. O que vai acontecer aqui? Vai haver uma separação de cargas, né? Então essa carga positiva vai atrair cargas de sinal oposto e repelir as cargas de mesmo sinal. Quanto de carga vai atrair ou repelir? Não sei. Não dá para saber, por enquanto a gente ainda não consegue calcular isso aqui. Nessa situação a gente não consegue calcular ainda. Em outras situações a gente vai calcular. Mas o que eu quero mostrar é que aqui dentro dessa cavidade não tem como eu saber, medindo campos elétricos aqui dentro, não tem como eu saber se tem uma carga, se tem uma fonte de campo do lado de fora ou não. Para isso eu vou usar o rotacional do campo, ou melhor, a integral de caminho no caminho fechado de E escalar dl, que eu sei que é sempre zero para campo eletrostático. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma integral de A até B por dentro da cavidade e vou fechar o caminho fazendo uma integral de B até A por fora da cavidade, mas por dentro do condutor. O caminho pode ser qualquer. Então, integral de caminho fechado vai ser, eu inverti aqui, mas tanto faz o sentido que eu circulo esse caminho, tá? Tanto faz, para lá ou para cá. Então, eu vou fazer a integral de A até B vindo aqui por fora da cavidade, mas por dentro do condutor. Então, aqui o campo que entra é o campo do condutor, mais a integral de B até A do campo na cavidade. Né? Integral de B até A, estou vindo por aqui. Então, o que vai entrar nessa integral é o campo dentro da cavidade. Bom, isso aqui dá zero, né? Essa somatória dá zero. Essa primeira integral é zero, porque o campo dentro do condutor em equilíbrio eletrostático é zero. E aqui já está em equilíbrio, né? Essas cargas se separaram, se moveram e estão paradas, então o condutor está em equilíbrio eletrostático. Então vai sobrar aqui a integral de B até A do campo da cavidade, a integral de caminho, é zero para qualquer caminho. Então, isso me diz que o campo dentro da cavidade é zero. Então, dentro de uma cavidade presa dentro de um condutor, não se percebe campos externos. Esse é o resultado. Mas e o contrário? O campo, se eu colocar uma fonte de campo aqui dentro da cavidade condutora, esse campo vai ser sentido do lado de fora? E a resposta é vai. Vai sim. A carga dentro da cavidade vai gerar o campo e esse campo pode ser medido do lado de fora. Então, medindo o campo do lado de fora, eu posso saber se tem fonte de campo dentro da cavidade ou não, e quanto de carga que tem lá. O contrário, não. Medindo dentro da cavidade, eu não consigo saber o que tem do lado de fora. Então, o que vai acontecer aqui? Eu botei uma carga aqui positiva aqui, isso vai atrair cargas de sinal oposto aqui para a superfície interna, né, do condutor e deixar um excesso de carga de mesmo sinal na superfície externa. E aqui, nessa situação, ou melhor, nessa situação aqui, né, se for... Na verdade, nas duas situações, mas aqui é mais fácil de calcular. Aqui eu consigo saber exatamente quanto é a carga total que vem para essa superfície interna. Se for uma superfície irregular como essa daqui, eu não consigo saber qual é a densidade de carga. Tá? Mas se for uma superfície regular, imagina uma esfera.
oca e eu ponho uma carga positiva ali no centro, eu consigo saber exatamente quanto de carga vem para essa superfície interna e quanto fica na superfície externa. Como que a gente faz isso? De novo, usando a lei de Gauss. Eu vou tomar, então, lei de Gauss é o fluxo igual a carga interna sobre ε0. Eu vou tomar algumas superfícies gaussianas, né? Na verdade, 3 superfícies gaussianas. Uma dentro do condutor, que engloba a cavidade como um todo. Uma dentro da cavidade, essa daqui, né, o campo que vai estar aqui nessa superfície, vai ser simplesmente o campo de uma carga pontual. Nessa daqui, o campo é 0, então isso me diz um pouco sobre quem que é a carga interna total que está para dentro dessa superfície azul aqui. E eu posso pegar uma do lado de fora desse sistema e saber quem que é o campo do lado de fora desse condutor. Tá? Então é só aplicar a lei de Gauss para cada uma dessas 3 gaussianas aí. Então fica como tarefa, fica como trabalho para vocês descobrir quanto de carga negativa, a carga total, né? Não, a densidade de carga também dá para calcular porque a superfície é regular, mas o que importa mais é qual que é a carga total que vai estar aqui dentro. Usando a lei de Gauss dá para a gente saber. E qual que é a carga total que vai ficar aqui do lado de fora, né? Usando conservação da carga, a gente consegue saber. Então, fica de tarefa para vocês calcular isso e calcular o campo elétrico em todos os espaços desse sistema, fazendo aí um gráfico de campo elétrico em função da distância ao centro desse sistema. Então, por hoje era só, né? Já tem um exercício aí para vocês irem praticando e no nosso encontro a gente tira as dúvidas que surgiram. Até a próxima. Tchau, tchau.